A primeira vez que o ouvi respirar, eu pensei que fosse o vento. Estava tarde, o céu apagado pela lua nova, e o calor grudava na pele como óleo. O baobá, velho e torto, parecia maior à noite, com os galhos secos se mexendo devagar, como braços se espreguiçando depois de um longo sono. Os outros evitavam passar por ali depois do pôr do sol. Eu, teimoso e curioso, me atrevia. Me disseram que havia um espírito preso no tronco, um espírito faminto que pedia carne, carne quente, viva. Achei que fosse lenda. Até a noite em que parei ao lado dele, apenas para descansar um pouco. Foi quando senti. O tronco tremia, bem leve, como se estivesse respirando. Um sopro grosso, irregular. Fiquei parado, atento, o ouvido quase colado à casca. Foi aí que escutei pela primeira vez. A voz era baixa, arranhada, como se viesse de dentro da terra. Não dizia palavras inteiras, só sons soltos, roucos, repetitivos. Algo como maia, nha, cá. Recuar teria sido sensato. Mas eu fiquei. Toquei a madeira com a ponta dos dedos, e um calafrio subiu pela espinha. A casca estava morna. Quente, até. E pulsava. Juro por tudo que é sagrado. O tronco pulsava, como se tivesse um coração batendo lá dentro. Voltei para casa em silêncio, tentando me convencer de que era só imaginação, uma mistura de medo com superstição. Mas naquela noite, enquanto eu dormia, sonhei com o baobá se abrindo como uma boca, me chamando. E no fundo, havia olhos. Olhos sem rosto, flutuando no escuro. No dia seguinte, acordei com um gosto metálico na boca e arranhões nas palmas das mãos. Não contei a ninguém. O povo da vila era supersticioso demais, e eu não queria virar assunto nas rodas de café. Só que, nos dias seguintes, as vozes voltaram. Não no tronco, na minha cabeça. No começo, vinham baixas, como se alguém sussurrasse do outro lado da porta. Mas à noite, ficavam mais claras. Carne, diziam. Traz carne. E depois riam, uma risada úmida, desesperada. Achei que estava ficando doido. Tentei me ocupar, trabalhar mais, evitar dormir. Mas quanto mais eu lutava, mais a vontade crescia. Era como uma coceira por dentro, um calor nas juntas, nos dentes. Comecei a mastigar gelo, depois ossos de galinha. Só para ver se passava. Não passou. Na terceira noite, fui até o quintal, abri a mão e enfiei a faca devagar no meu dedo mindinho. O sangue escorreu quente, e pela primeira vez em dias, o silêncio voltou. Fiquei ali parado, com o dedo latejando, observando o sangue pingar na terra. As vozes calaram. Dormi em paz naquela noite. Mas quando acordei, o dedo estava preto, necrosado. Fui até a cidade, e o médico disse que precisaria amputar. Não contei o motivo. Só concordei. Melhor assim. Melhor sem perguntas. Só que, depois disso, elas voltaram. Mais fortes. Mais, diziam. Mais carne. E o pior, agora vinham com imagens. Sonhos em que eu caminhava até o baobá com um corpo nos braços. Às vezes um animal, às vezes um rosto conhecido. Sonhei com meu vizinho, com minha irmã. E acordei chorando, suando frio. Comecei a evitar as pessoas. Vivia trancado, os olhos fundos, o estômago revirado de tanta náusea. Uma noite, passei em frente à árvore de novo. Só para ver. Só para entender. E ela tremia. Não o vento, não a terra. Ela. O baobá inteiro vibrava como se contivesse um bicho enorme preso dentro. A casca rachada formava fendas que pareciam bocas. De lá, saía um vapor morno. Cheiro de carne estragada. Voltei correndo. Mas não consegui dormir. As vozes gritavam agora. E me chamavam pelo nome. Quando cobria os ouvidos, elas entravam direto pelos ossos. A carne é sua. Você deve. Eu não sabia o que devia. Só sabia que, cada vez que me cortava, mesmo de leve, o alívio vinha. E com ele, o sono. Me viciei nessa paz curta. Me cortei mais vezes do que consigo lembrar.
braços, pernas, barriga, pequenas oferendas, pequenos silêncios. Mas eles duravam pouco, até que, certo dia, passei em frente ao espelho e não me reconheci. O rosto pálido, os olhos encovados, a pele marcada. Eu estava virando outra coisa. Alguém que não sou, que não era. E mesmo assim, queria mais. Queria a paz que só vinha com dor. Na noite seguinte, sonhei com minha mãe. Ela estava aos pés do baobá, me chamando. Filho, ajuda! Eu tentava alcançá-la, mas o chão era de lama e o baobá sorria. Acordei gritando, mas ninguém ouviu. Moro sozinho. Sempre morei. A casa estava vazia, mas mesmo assim, continuei ouvindo os passos. Alguém andava pelos cômodos à noite, e às vezes batia na porta do meu quarto 3 vezes. Sempre 3. Quando abria, não havia ninguém, mas o cheiro da árvore vinha junto, forte. Um odor de terra molhada, misturado com sangue seco. Parecia ter grudado em mim. Em tudo. No lençol, nas roupas, no meu hálito. Evitei sair. Parei de comer. Só bebia água e dormia. Queria sumir. Mas o baobá me chamava. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, voltaria até ele. Voltei. Não lembro como cheguei lá. Foi como um transe. Quando dei por mim, estava descalço, sujo, com a faca na mão. A árvore respirava, agora, com força, como se estivesse excitada. A madeira tremia com urgência. Encostei a testa nela. E escutei. Dá. Foi só isso. Uma palavra. Mas dita com tanta fome, com tanta dor, que meus joelhos fraquejaram. Fechei os olhos e vi. Tudo. Todas as almas que já tinham alimentado aquela coisa. Os ossos presos entre as raízes. As bocas sem rosto que me chamavam nos sonhos. Eu fazia parte agora. Era um deles. Um elo. Um servo. Me ajoelhei. Levei a mão à boca. O dedo que restava. O único que não tinha sido tocado ainda. E mordi. Mordi com força. Com raiva. Mastiguei até sentir o osso quebrar. O sangue jorrou e escorreu pela minha garganta. E o baobá gemeu. Não com dor, mas com prazer. Um som profundo, molhado, satisfeito. As vozes se calaram. Pela primeira vez, silêncio completo. O mundo parou. A lua nova no céu, a árvore parada e eu ali, ofegando, com o gosto de carne viva na boca. Depois disso, tudo mudou. Ninguém mais me reconhecia na vila. Me olhavam com medo, atravessavam a rua. Dizem que meus olhos ficaram escuros, fundos. Que falo pouco, mas sorrio demais. O baobá continua lá, intocado. Mas agora ninguém passa mais perto. Nem de dia. A última criança que chegou perto dele desapareceu. Sumiu no ar. Só encontraram um sapato, cheio de sangue, aos pés do tronco. E eu? Eu só observo. De longe. Sinto ele me chamar, às vezes. Mas agora eu sei como calá-lo. Sei o que ele quer. E já não me incomoda tanto dar. Eu nunca deveria ter respondido. Se eu tivesse ignorado, seguido meu caminho como os outros, talvez ainda me reconhecesse no espelho. Mas naquela manhã, o deserto estava quieto demais, e quando ouvi a voz dela, baixa e trêmula como um fio de vento, alguma coisa me fez parar. A gente já tinha caminhado por horas entre aquelas placas brancas e rachadas, o céu sem nuvem nenhuma, o chão estalando sob as botas como vidro fino. Eu era o último da fila, cansado, com a garganta áspera e a língua grossa. Foi por isso que parei. Achei que estivesse ouvindo coisas. Que era o calor mexendo com minha cabeça. Mas ela chamou de novo. Qual é o seu nome? Disse. E o som não veio da frente, nem dos lados. Veio de trás. Bem atrás. Quando me virei, ela estava a uns 30 passos. Uma mulher de preto, com o rosto coberto por um véu fino que balançava mesmo sem vento. Magra, esguia demais,
como se a carne tivesse secado e só restassem os ossos e a pele colada. Mas o que me deixou gelado foi o chão. O sol já estava alto, e todos nós, eu, os guias, os colegas, projetávamos sombras nítidas no sal. Ela, não. Atrás dela, nada. Nem um traço cinza, nem um contorno. Nada. Como se o sol a atravessasse. Tentei entender o que via, mas meus olhos ardiam. Pesquei várias vezes. Ela se aproximou. Qual é o seu nome? Repetiu, mais firme agora, e antes que eu percebesse, respondi. Disse meu nome sem pensar, como se estivesse hipnotizado. Foi instintivo, automático. E no segundo em que a palavra saiu da minha boca, ela sorriu. Não era um sorriso comum. Era torto, cortado demais, como se os lábios tivessem sido costurados e abertos à força. Então ela se virou e sumiu. Simples assim. Como se o sal a engolisse. Olhei em volta. Ninguém tinha notado. Todos seguiam caminhando, distantes, as vozes abafadas pelo calor. Corri até eles, tentando explicar. Mas as palavras não saíam direito. Senti uma pressão no peito, como se algo tivesse entrado nos meus pulmões e empurrasse de dentro para fora. Um dos guias me olhou estranho e me deu água. Bebi com pressa, mas não adiantou. A sede não passou. Minha boca estava seca como cinza, e a água escorria sem refrescar. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Minha saliva sumiu primeiro. Nenhum gole de água fazia efeito. Depois, meu nariz começou a sangrar sem aviso, como se o interior tivesse rachado. Dormia mal, acordava com a boca colada, os olhos ardendo, o corpo colando nos lençóis. Ninguém sabia o que era. Os médicos diziam desidratação severa, talvez um vírus. Mas dentro de mim, eu sabia. Sentia. Era ela. Era o nome que dei. Algo havia sido arrancado de mim naquele instante. Algo essencial. E agora, estava secando por dentro. Olhei no espelho no terceiro dia e me assustei. Meus olhos pareciam menores, fundos, como se tivessem sido empurrados para dentro do crânio. A pele começava a descascar nas bochechas e nos lábios. E o pior, não vi meu reflexo por completo. A imagem tremia, desfocada. Quando tentei encostar a mão no espelho, o vidro estava gelado demais. Ardi por dentro. Na manhã seguinte, quando fui escovar os dentes, vi algo boiando na pia, um dente solto. Sem dor, sem sangue. Apenas caiu. E com ele, a certeza de que algo em mim estava cedendo. Voltei ao deserto. Era a única coisa que fazia sentido. Precisava encontrá-la. Queria meu nome de volta. Queria minha sombra, meu reflexo, minha sede saciada. Levei água, mapas, sinalizador. Entrei sozinho, ignorando os avisos, os olhares tortos. Caminhei por horas, depois por dias. A cada passo, sentia a pele se abrir nas dobras, os pés queimarem por dentro das botas. A boca já não abria direito. A língua grossa demais, ressecada, trincada como o chão. O sal entrava pelas feridas, ardendo como fogo. E então, vi. Lá estava ela, parada no mesmo ponto onde tudo começou. Mas algo havia mudado. O véu agora estava levantado, revelando um rosto que parecia feito de areia e osso. Os olhos eram 2 buracos fundos, negros, impossíveis de encarar por muito tempo. Ela não se mexia. Só me olhava. Tentei falar, mas minha garganta não produzia som. Ajoelhei. A dor já não importava. Os ossos doíam, os dentes estavam moles. As unhas caíam em pedaços. Devolve, pensei. Devolve o que é meu. Ela estendeu a mão. Nela, uma sombra oscilava. Era a minha. Mas não bastava olhar. Eu tinha que pagar. Com carne. Com tempo. Com algo vivo. Entendi isso tarde demais. Quando tentei recuar, senti o chão ceder sob meus joelhos. O sal se partiu, rachou como vidro. E de dentro dele, algo começou a subir. Mãos. Braços.
rostos sem olhos, bocas abertas. Gente sem sombra, como ela. Cascas ocas. Gritavam sem som, tentavam me puxar. Lutei. Mordi, chutei, arranhei. Mas tudo que tocava se desfazia em pó. Quando olhei para o céu, o sol desaparecia atrás de uma nuvem escura, grossa, que parecia ter saído da terra. Acordei 3 dias depois, num hospital. Encontraram meu corpo no limite do salar, quase morto, desidratado além do que seria possível. Disseram que foi milagre. Mas eu sei. Ela me deixou voltar. Por algum motivo, achou que ainda não era a hora. Talvez queira algo mais. Talvez esteja esperando que eu leve alguém no lugar. O médico me deu um espelho de mão. Disse que era para eu me ver. Quando olhei, nada. Nenhum reflexo. Só o vidro vazio. Caí da cama, vomitando terra e sal. Agora vivo no escuro. Cortinas fechadas, espelhos cobertos. Não falo meu nome em voz alta. Não o escrevo. Ele não me pertence mais. Às vezes, à noite, ouço a voz dela do lado de fora da casa, pedindo de novo. Não a mim, a outros. Ela nunca para. Só quer mais nomes. Mais bocas secas. Mais corpos ocos espalhados pelo deserto. E eu já sei o que vem. Já sinto os últimos dentes amolecendo. Eu sempre fui uma pessoa de pouca fé, até que tudo começou. O que aconteceu com minha sobrinha, uma criança que nasceu com a pele de serpente e os olhos sem pupilas, transformou tudo o que eu sabia sobre o mundo em algo irreconhecível. Lembro-me da primeira vez que a vi, quando tinha 7 anos. Foi numa tarde quente de verão, uma dessas tardes em que o calor parece derreter a alma. Eu estava na casa da minha irmã, e ela me chamou para ver a menina. Ela estava no quarto, sentada no canto, coberta por um manto de roupas velhas. Quando a vi, um calafrio percorreu minha espinha. Não era só o fato de a menina ter uma pele escamosa, mas os olhos. Eu nunca vou esquecer aqueles olhos. Não havia pupilas, nem íris. Eram apenas buracos negros que pareciam engolir a luz ao redor. A primeira coisa que pensei foi que ela deveria ser algum tipo de monstruosidade, uma aberração da natureza. Não conseguia entender como minha irmã podia olhar para aquela menina sem medo. Minha irmã sempre foi protetora, mas naquela noite algo estava diferente. Ela me pediu que ficasse quieta, que não a olhasse por muito tempo. Ela é minha filha, você precisa entender, disse com voz tremida, mas os olhos dela estavam desesperados. Eu sabia que algo estava errado, mas o que poderia eu fazer? Uma criança. E ainda assim, uma criança que parecia feita de algo, outro mundo. Os anos passaram e a menina, chamada Isabela, cresceu em segredo. A aldeia não sabia nada sobre ela, e minha irmã fez de tudo para esconder sua existência. Isabela era mantida trancada em casa, em total isolamento. Apenas minha irmã e o marido dela, Carlos, podiam vê-la. Às vezes, eu a via de longe, mas sempre escondida, evitando que as pessoas olhassem para ela. Havia rumores de que coisas estranhas aconteciam na casa. A comida de minha irmã apodrecia sem explicação, a água da torneira ficava turva, e o silêncio era opressor. Eu, por curiosidade, comecei a investigar. As galinhas de minha irmã morreram misteriosamente em várias ocasiões, e as outras criaturas da fazenda pareciam sempre em pânico, como se sentissem algo além de nossa compreensão. E então, aquela noite aconteceu. Era uma noite sem luar, um breu profundo que parecia envolver a aldeia inteira. Eu estava na varanda da minha casa, tentando ignorar a sensação de inquietação que não me deixava dormir. Foi quando ouvi o primeiro som. Não era um grito, mas algo que me fez parar e olhar para o céu. Um som suave, quase como um sussurro vindo da direção da casa de minha irmã. Meu coração disparou, e eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, a aldeia acordou com um pesadelo. As galinhas da fazenda de minha irmã haviam se enforcado nas árvores. Não eram poucas, eram todas, centenas, suas cabeças penduradas nos galhos, com suas penas espalhadas pelo chão. O mais horrível, no entanto, eram as paredes da casa de minha irmã. As penas estavam grudadas nelas,
mas não de uma maneira qualquer, estavam cobertas de sangue seco, como se o sangue tivesse sido espremido para fora delas. E o cheiro era insuportável, uma mistura de podre e ferro. Eu sabia que aquilo não poderia ser obra de nenhum animal. Era algo que eu não podia entender. Fui até a casa de minha irmã, o medo me engolindo por dentro. A porta estava aberta, e uma sensação de calor abafado me atingiu assim que entrei. Não vi minha irmã nem o marido dela, mas Isabela estava lá, sentada em seu canto, os olhos sem pupilas fixos em mim. Ela não se mexeu. Não disse uma palavra. Eu tentei chamar minha irmã, mas a casa estava em silêncio total. Não havia som algum, exceto meu coração batendo forte no peito. Foi quando ouvi, pela primeira vez, o que parecia um sussurro. Não era uma língua que eu reconhecia, mas era inconfundível. Era algo antigo, uma língua morta que nunca deveria ser falada. Fui tomada por uma onda de pavor. As palavras que saíam da boca de Isabela não eram dela, mas sim de algo que estava dentro dela, algo que eu não conseguia compreender. A cada palavra sussurrada, o ambiente parecia mudar. As sombras na casa cresceram, como se a própria escuridão estivesse se alimentando daquele som. E então, aconteceu. As galinhas começaram a se mover, como se estivessem vivas novamente. Mas elas não estavam mais vivas. Eram apenas cascas de algo que uma vez fora algo real. Todas elas começaram a se mover em uníssono, em direção às árvores, e logo estavam todas suspensas nos galhos, suas gargantas cortadas, os olhos arregalados em pânico. A visão foi demais para minha mente. Senti meu estômago revirar e o pânico tomar conta de mim. Eu queria sair, correr o mais rápido possível, mas algo me impediu. Os olhos de Isabela estavam fixos em mim, e eu sabia que ela estava me vendo de uma maneira que não era humana. Ela não era humana. Ela nunca foi. Naquela noite, o mundo mudou. A aldeia nunca mais foi a mesma. Todos sabiam do que aconteceu, mas ninguém ousava falar sobre isso. Isabela desapareceu, e minha irmã, que antes me implorava para não contar nada, também desapareceu. Carlos, o marido dela, foi encontrado em um estado de loucura, repetindo palavras sem sentido, com os olhos vazios. Eles disseram que ele havia visto algo que não deveria ser visto. E eu nunca mais consegui dormir sem sentir aquele peso na minha garganta, como se Isabela ainda estivesse lá, me observando. Às vezes, em minhas piores noites, ouço sussurro novamente, aquele som antigo e impenetrável. E, sempre que olho para as árvores ao redor da aldeia, fico esperando ver as galinhas penduradas novamente, com os olhos abertos, me observando, esperando, o que? Eu não sei. Mas sei que não é algo que se possa esquecer. Eu nunca fui um homem supersticioso. Cresci com a mente voltada para a lógica, para o racional. Tudo o que não pudesse ser explicado de forma prática, eu descartava. Mas tudo mudou naquela noite. Foi ali, naquele pequeno vilarejo à beira da selva, que algo entrou na minha vida e virou tudo do avesso. Algo que, até hoje, me faz questionar se a razão é realmente tudo o que existe no mundo. Estava na aldeia há pouco mais de uma semana, a trabalho. Uma expedição arqueológica, em busca de vestígios de um antigo templo que, segundo os habitantes locais, guardava segredos de um povo esquecido. Era uma missão simples, ou ao menos parecia. Aquelas coisas que se vê em filmes, mistério, antigos artefatos, lendas. Nada de anormal, ou assim eu pensava. O templo ficava no topo de uma montanha, cercado por árvores tão antigas que davam a impressão de que estavam lá antes mesmo dos homens. No centro, uma máscara cerimonial estava exposta, um símbolo de poder e veneração. Um objeto simples à primeira vista, mas com uma energia estranha. Diziam que ela pertencia a um antigo xamã e que só os guerreiros mais poderosos podiam tocá-la, pois a máscara, como uma entidade, escolhia quem era digno de usá-la. O fato de o templo estar ali, intocado há séculos, parecia criar uma atmosfera de respeito, até medo. Todos sabiam que não era uma simples construção. As lendas que cercavam aquele lugar falavam de maldições e tragédias que aconteciam sempre que alguém tentava tirar algo do templo. Mas, como disse, eu não acreditava nessas histórias. Para mim,
eram apenas contos para assustar crianças. Ou ao menos foi o que pensei até o dia em que a máscara desapareceu. Era uma manhã quente e abafada, como qualquer outra, quando um dos guardas, um homem forte chamado Nauel, apareceu correndo pela aldeia. Ele estava pálido, trêmulo. Quando ele falou, sua voz era quase irreconhecível, um sussurro rouco. A máscara sumiu. O que eu pensava ser uma brincadeira logo se revelou um pesadelo. Não só a máscara desapareceu, mas havia algo muito mais estranho acontecendo. Ninguém tinha visto ninguém sair do templo, mas a máscara estava longe dali, pendurada na árvore mais alta da região, uma árvore que os anciãos chamavam de Árvore do Espírito. O vento estava calmo, mas a máscara balançava como se tivesse vida própria. A princípio, pensei que fosse alguma brincadeira de mau gosto. Mas quando olhei para os olhos dos homens ao meu redor, vi o medo genuíno neles. Não era normal. O medo que eu via não era de algo que poderia ser explicado. Era como se eles vissem algo que eu não via. Todos ficaram em silêncio por um momento. Até que os guerreiros mais corajosos decidiram que iriam até a árvore para recuperar o objeto. Fiquei observando, cético, achando que tudo não passava de uma superstição. Até que os vi. Cada um subindo a montanha em direção à árvore. Eu não sabia o que esperar, mas o que aconteceu depois nunca sairá da minha memória. Quando os primeiros guerreiros chegaram ao pé da árvore, uma sombra os envolveu. Ninguém mais viu o que aconteceu depois disso. Tudo o que sabíamos é que, no dia seguinte, eles foram encontrados. Seus corpos estavam jogados ao redor da árvore, sem pele. A cena era grotesca, e o cheiro de carne queimada tomou o ar. Não havia marcas de violência, mas ninguém podia explicar o que tinha acontecido. Apenas seus rostos, eles pareciam apavorados, como se algo os tivesse levado além da morte. Ninguém mais teve coragem de se aproximar da árvore, mas a máscara continuava lá, balançando na brisa, mais alta a cada dia, como se estivesse se afastando de todos. À noite, podíamos ouvi-la. Não era o som do vento, nem de um animal qualquer. Era um riso. Um riso baixo e abafado, como se alguém estivesse zombando da nossa impotência. Mas o pior não era o som em si, era o fato de que a cada noite ele ficava mais perto, como se a máscara estivesse se movendo para nos observar. O pânico tomou conta da aldeia. As pessoas começaram a abandonar suas casas, os mercados fechavam antes do escurecer e ninguém mais ousava sair à noite. Alguns tentaram deixar o vilarejo, mas algo parecia sempre atraí-los de volta. Não importava a direção em que seguiam, sempre acabavam voltando àquela maldita árvore. E a máscara? Ela estava sempre mais alta, sempre mais distante, subindo, como se estivesse subindo para o céu. Quando percebi, ninguém mais tinha coragem de sair à noite. As ruas estavam vazias. Não havia mais som algum, exceto aquele riso, que agora parecia estar em todos os lugares. Foi quando decidi ir sozinho. Eu sabia que seria insano, que estava indo em direção a algo que não compreendia. Mas o medo estava me consumindo. Precisava entender o que estava acontecendo, precisava ver com meus próprios olhos. Subi a montanha, o vento gelado batendo contra meu rosto. As árvores sussurravam ao meu redor, mas eu não conseguia ouvir nada além daquele riso. Era mais forte, mais claro. Cheguei ao topo. A árvore estava lá, imensa, imponente, com a máscara presa no seu galho mais alto. Eu a vi. E vi algo mais. O que eu vi foi o próprio vento, algo vivo, uma presença que fazia o ambiente tremer. A máscara não balançava mais, ela estava fixada, como se estivesse esperando. Eu dei um passo à frente e, naquele momento, o riso parou. Foi como se o tempo tivesse parado. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia me mover. Meus pés estavam pesados, minhas mãos suavam. E então, eu vi. A máscara não estava mais apenas pendurada na árvore. Ela estava olhando para mim. Seus olhos, vazios e profundos, eram um abismo que me engoliu por completo. O riso recomeçou, mas agora ele era meu. Eu estava rindo. Rindo como se não houvesse amanhã, como se tudo fosse uma piada que eu não conseguia parar de contar.
O som ecoou pela montanha, pela aldeia, pela minha alma. Na manhã seguinte, ninguém mais conseguiu encontrar a árvore. Ela desapareceu e com ela a máscara. Mas o riso ainda ecoa em minha mente a cada noite. Porque eu sei, ela está lá, onde ninguém mais pode vê-la, mas todos podem ouvi-la. E ela sempre sabe onde estou.